dia, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje, dia 11 de setembro de 2020, sexta-feira, vamos dar início a mais uma aula. E para hoje, viver sem fingir, escutar sem julgar, amar sem exigir, falar sem ofender. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. De acordo com o nosso planejamento de hoje, nós vamos ver um pouquinho, do nosso livro EMAI, na página 78, a parte de geometria. E vamos continuar os numerais do 520 até o 529 e vamos fazer a escrita do nome dos números. E dando sequência também à nossa parte de multiplicação, hoje nós veremos os numerais multiplicados pelo número 8. Em geografia, nós vamos trabalhar meios de transporte e meios de comunicação. Eu coloquei aqui algumas formas geométricas que nós já trabalhamos para a gente estar recordando na parte de matemática. Então, em matemática, nós vimos o quadrado, triângulo, círculo, retângulo e vimos também os sólidos geométricos, que são esses aqui. Cubo, que tem o formato de uma caixa, a esfera, o cone, o paralelepípedo e o cilindro. No nosso livro EMAI, na página 78, vai trabalhar uma atividade com sólidos geométricos de acordo com esses que vocês aprenderam. Eu vou ler o exercício para vocês. Atividade 13.2. André falou para sua mãe que seus brinquedos têm diferentes formatos. Ela explicou a ele que os formatos desses objetos têm alguns nomes especiais. E ele ficou curioso para aprendê-los. Que tal aprender também? A bola tem forma de esfera. Olhem lá, ó. Aqui é a bola e aqui é a esfera. Não tem o mesmo formato? Desenhe ou escreva o nome de outros objetos que têm esse formato. Então, vocês vão pensar, Mas alguns objetos... Não a bola, porque a bola já é um exemplo, tá? Vocês vão pensar em outros exemplos que têm o formato de esfera e poderão ou desenhar ou escrever o nome aqui, tudo bem? Letra B. O chapeuzinho do palhaço tem formato de cone. Desenhe ou escreva o nome de outros objetos que têm esse formato. Então, olhem lá, o chapeuzinho de aniversário, ele tem o formato de um cone. Na letra C, cada lata do telefone sem fio tem formato de cilindro. Desenhe ou escreva o nome de outros objetos que têm esse formato. Então, olhem lá, a latinha com o formato do cilindro. Então, o que vocês deverão fazer? Vocês deverão escrever o nome ou fazer desenho de outros objetos, que tenham a mesma forma. Aqui, objetos com formas de esfera, aqui, objetos com formato de cone e aqui, objetos com formato de cilindro. E no nosso livro é só isso por hoje, tá? Agora nós vamos passar para o caderno. No caderno, vocês vão fazer o cabeçalho de hoje e vamos dar continuidade na matemática. Então, hoje nós vamos ver os numerais do 520 até o 529. Vamos representá-los com material dourado? 100, 200, 300, 400 e 500. 510, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e 529. Olha lá. 100, 200, 300, 400, 500, 510, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e 529. Agora, nós vamos fazer a leitura do nome dos números e depois vocês vão escrever no caderno. 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526,
527, 528 e 529. A nossa multiplicação hoje é pelo número 8. Então, vocês vão pegar aquela folhinha que eu deixei para vocês, que tem todas as tabuadas, e hoje vocês vão olhar na tabuada do número 8. Vocês vão copiar a tabuada do número 8 no caderno, poderão estar também estudando. Eu deixei aqui para vocês algumas continhas para vocês fazerem pesquisando na nossa tabuada. Então, vamos lá. Vamos recordar como que a gente faz. Então, olhem lá. 8 vezes 9. 8 vezes 9, quanto que deu? 72. Vocês vão colocar o resultado. É só procurar na tabuada. 8 vezes 2. 8 vezes 2. Olha lá a resposta. 8 vezes 8. 8 vezes 4. 8 vezes 7. E assim por diante. 8 vezes 3. 8 vezes 1. 8 vezes 6. 8 vezes 0. E 8 vezes 5. Tudo bem? Passando agora para a parte de geografia, nós não vamos fazer mais nada no caderno, tá? Poderão guardar o caderninho. Hoje nós vamos ver meios de comunicação e meios de transporte. O meio de comunicação a gente usa para se comunicar com uma pessoa. E o meio de transporte a gente usa quando a gente precisa ir de um lugar para outro. Nesse momento, o que eu estou fazendo? Estou me comunicando com vocês. Pela nossa distância, não teria como eu estar dando aula para vocês. Então, o que que eu faço? Eu estou me comunicando com vocês através do celular, né, de aplicativos. Estou conversando com vocês através de um vídeo. Então, utilizando também um computador. Então, tudo isso é o quê? Um meio de comunicação. Quando eu vou até a escola para dar essa aula presencial para vocês, eu preciso de um meio de transporte. Então, eu vou de carro. Então, é um meio que vai me levar de um lugar a outro. Então, começando com meios de comunicação, eu coloquei aqui para vocês como eram os meios de comunicação lá do passado, né, por volta de 1950, o telégrafo, rádio, carta, telefone, através de conversa, porque também é uma forma de se comunicar, né, livros e assim por diante. Conforme o tempo foi passando, os meios de comunicação, eles também se evoluíram. Então, olha lá, a máquina de escrever, aí passou já a existir televisão. Algum tempo depois isso foi melhorando, olha lá, computador, notebook, celular. E hoje, além de tudo isso, nós temos os aplicativos, né, que são utilizados ou no celular ou no próprio computador. Então, nosso mundo está evoluindo e nós temos que acompanhar essa evolução. Então, o que são os meios de comunicação? Os meios de comunicação, eles são instrumentos que vão possibilitar a transmissão e a troca de informações entre duas ou mais pessoas. Então, por exemplo, se alguém telefonar para você e você conversar com essa pessoa, você utilizou um meio de comunicação, você conseguiu passar o seu recado e a pessoa também passou o recado dela para você. Então, foi uma forma de comunicação. Quando vocês conversam lá pelo celular, naquele aplicativo, que vocês digitam mensagem e a pessoa responde, também é uma forma de estar se comunicando. Existem diferentes meios de comunicação, sendo os individuais. Individuais são aqueles que você usa sozinho, né? Telefone, carta. E também existem os meios de comunicação de massa, por exemplo, que mais pessoas assistem juntas, ou esse meio de comunicação consegue atingir várias pessoas ao mesmo tempo, né? Nesse caso, a televisão, o jornal, a internet também. Hoje em dia tem os vídeos, né, as lives que as pessoas conseguem acessar ao mesmo tempo. Então, isso é uma forma, um meio de comunicação de massa, tá? Nos meios de transportes. Nos meios de transporte, nós teremos os meios de transportes terrestres, aquáticos e aéreos. Eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês entenderem melhor. Os meios de transportes terrestres
são aqueles que se deslocam na terra. Os aéreos, que se deslocam no ar. E os aquáticos, que deslocam-se na água. Então, atualmente, os meios de transporte, eles classificam-se do seguinte modo. Então, os terrestres, aéreos e aquáticos. Nos terrestres, aqui não estão todos não, vou dar algum exemplo, né? Existem os rodoviários e os ferroviários. No caso dos rodoviários, nós temos ônibus, moto, carro, bicicleta, são os que andam na rodovia, são os comuns que a gente conhece. E tem aqueles ferroviários, por exemplo, o trem, o metrô, tá? E tem os meios de transporte aéreos, que são aqueles que se locomovem no ar, como helicóptero, avião, foguete. No caso dos meios de transporte aquáticos, são aqueles que se locomovem na água. Então, nós temos os marítimos e os fluviais. Temos barco, canoa, cruzeiro, navio, submarino, tá? Agora, para a gente fazer uma atividade de escrita relacionada a esse tema que nós trabalhamos em geografia, então vocês vão pegar aquele caderninho pequenininho que eu deixei com vocês e lá tem 2 folhinhas de atividade, uma de meio de comunicação e uma de meio de transporte. Então, nós vamos escrever o nome desses meios de comunicação e transporte. Então, número 1, carta. Número 2, celular. Número 3, computador. Número 4, fax. O fax é com X no final, tá? Número 5, jornal. Número 6, rádio. Número 7, revista. Número 8, telefone. Número 9, televisão. E número 10, vitrola. Agora nós vamos fazer a próxima lista, né? Que é dos meios de transportes. Então, antes da gente falar os nomes desses meios de transporte, vamos ver quais são aéreos, aquáticos e terrestres. Então, vamos ver primeiro os aéreos, tá? Nós temos aqui, olha lá, um foguete, que é aéreo. Temos um avião, que é um meio aéreo também. E um balão. Agora, os terrestres. A bicicleta é terrestre. Nós vimos que os ferroviários também são terrestres. Então, aqui o trem, o trator, o cavalo e a moto. Esses são os terrestres. Então, nós temos aqui também os aquáticos, no caso, o barquinho, né? E a canoa. Então, vamos agora escrever o nome dessas figuras aqui na lista de palavras de vocês. Então, número 1, avião. Número 2, balão. Número 3, barco. Número 4, bicicleta. Número 5, canoa. Número 6, cavalo. Número 7, foguete. Número 8, moto. Número 9, trator. Número 10, trem. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar para vocês a correção das atividades de ontem lá no grupo de estudo. Tudo bem? Um grande beijo e até segunda-feira. Aguardo vocês.